da literatura que não tinha sarau, não tinha poesia, não tinha nada. Só aula, e a gente fazendo greve, e a gente fazendo poesia, e a gente quebrando as coisas, né? Quebrando não, consertando, a gente queria consertar, né? Subindo, fizemos um sarau no banheiro. E as variáveis também, vamos fazer um protesto. Poesia também é protesto, então vamos fazer um sarau no banheiro. Fizemos um sarau no banheiro masculino, por respeito às meninas, né? E as meninas falaram, não, vamos no banheiro feminino também, vamos no feminino também. E aí teve Paulo Leminski, né? Merda Veneno, teve Galco Matoso, teve Camões com Cacofonia. Descobrimos poemas do Camões com Cacofonia, e levamos lá para o sarau. Teve até propaganda de puta, aquelas que ficam no orelhão. Os cordéis da Lapa. E o Cláudio Ariati levou o nosso do Jean Felipe, né? O Ariati era demais. E aí fizemos várias coisas, como o Felipe falou, conheci a Brasa, conheci a Coperifa, conheci vários saraus da cidade por meio do Ariati. O cara me apresentou muita coisa. Uma vez ele foi lá em casa, do nada, e era aniversário da minha irmã. Aí ele chegou e estava com uma peça que fazer na mão. E aí ele sabia que presente que dar, ele foi escreveu na peça assim, ó, hoje, no dia do seu aniversário, te prego uma peça. Esse é o Cláudio Ariati. Muito louco, muito louco. E ele foi no casamento dessa minha irmã sem saber que era o casamento dela. Ele me ligou e falou, João, estou preocupado, preciso conversar com você, uma treta aí, tal. Falei, meu, dia casamento da minha irmã. Ô, eu posso ir? E foi. E aí, quando ele soube da passagem dele para a eternidade, a minha irmã falou, nossa, o Cláudio, ele estava no meu casamento. Meu cunhado falou, esse é aquele cara que estava no meu casamento? E rapidinho mandou uma foto dele no casamento. Esse cara estava no casamento. É isso, não foi convidado, se convidou, e saiu na foto. Esse é o Cláudio. E aí a gente fez várias coisas juntos. Fizemos o Sarauê, o Sarau da Sexta, a gente já não estava mais tão juntos, né, irmã? Ele já estava numa outra caminhada, a gente já estava trabalhando, fazendo outras coisas. Mas antes disso a gente fez esse projeto aqui, ó. Santuário 13. Estava lá seu Paulo Almeida, né, seu Paulo? Estava Ivan Tunes. Faltou o Felipe, né, Felipe, nesse projeto? Faltou você. E tava o Galdinho! Galdinho, incendiário. Grande Galdinho. Mas muita gente, foi um trabalho muito legal. E aí eu queria ler um poema também do Cláudio Ariati, falando sobre Santo Amaro, que está nesse poema aqui, nesse livro aqui. O Cláudio, ele era 13. Ele era 13. E a casa dele era 13 também. Ele morava na casa 13. E quase que ele ficou no 13, que se não fosse o Galdinho roubar a página 13, ele foi a página 14. Claro. Largo 13, Santo Largo 13. O poema é: largo 13 direções ciganas com você. Vem lá, libertos. Vem de cá, vem de lá, libertos. Vem de cá, rosas desabrochadas. Vem de flores incendiárias, revolucionárias. Vem de Nordeste para Sudeste. Vem de Americanópolis. Joaniza hip hop, missionária. Vem do verde de Higienópolis. Vem de rolo de papel, escamas duras. Vem de peixe. Vem de Guarapiranga, índios iguais a mim. Uma flor no berro do Borba-Gato. O mal não merece ser mencionado. Romances de Palmeiró, sonhos, ruínas e um filho só. Só lhe dão atenção se for rápido e bom. Nos levaram tudo, deixaram palavras. É Santo Amaro, Jabaquara, Terminal Santo Amaro. Fogem imigrantes diversos. Para outras bandas, outras casas, outras praias rasas de camelô. Amores que tive e aqui não conheço. Vem de coração, balão.
Abençoado camelô da bexiga. E eu queria fazer um poema só, para fechar, que é um poema que, nesses tempos, né, a gente estava conversando, caramba, o Cláudio Loreatti era tudo, né? O Ivan falou, poeta era tudo. Poeta era tudo. Falei, ele era tudo, ele era tudo. Ele era tudo de ruim, tudo de bom. Ele era tudo, ele era tudo. E aí eu fiz um poema bem curtinho, ao modo que ele gostava. Ele falou, João, você é bom no sará, bom no haikai e tal. E aí eu fui investindo nisso, né? E aí eu fiz um poema que não tem nome, né? O poeta era tudo. E tudo era muito. E muito era pouco. Boa tarde. Boa tarde. É o Cláudio. Quem me avisou na morte do Cláudio foi o Claudinho. Estava viajando. E aí, nossa, muito abalado. E alguém falou que era pequeno. Eu não frequentava muitos saraus do Cláudio, mas ele ia a muitos saraus nos quais ele ia. Os que ele fazia nos dedos dele, os que ele criou, né? Eu não ia. E a gente saía muito de madrugada, ele queria ver muitos saraus, eu queria ficar rodando por São Paulo, pela cidade para ajudar. Queria me puxar assim, eu queria. Aí uma vez eu falei, você é muito chato, sabe? Mas é coisa que você gostava. Uma vez viemos no sarau, eu, ele e o Fred. Aí ele caminho totalmente contrário, ele veio da Barracuda para vir com a gente, depois voltou. E o Cláudio era engraçado porque ele falava muito comigo, toda semana ele mandava alguma coisa, convite era o tempo todo, né? Convite para sarau, o tempo todo. E escrevia muita coisa no Zap, né? Tem algumas coisas que ele mandava para mim que eu acho que não publicou, ficou ali só no WhatsApp. E ele falava muito eu gostava muito do Cláudio, eu admirava muito pela paixão que ele tinha pelos povos originais, e as performances que ele fazia, que eu achava maravilhosas, só ele fazer aquilo, né, fazer aquela coisa toda na Paulista, na rua, e o Rubens Jardim participando também, muita gente bacana participando. E aí, quando o Cláudio me falou do Cláudio, nossa, meu Deus, aí eu passei. Porque eu poderia ter saído mais, ele me chamava muito para sair. E apesar de a gente sair, não nessa aula, às vezes saía andando junto, só eu e ele, né? E às vezes como um amigo e tal, eu poderia ter saído mais vezes, mas a gente sabe o que se passa, né? Que a gente, uma vez nós fomos para o Guarapiranga, ele me convidou, aí eu fui com ele, uma amiga, assim, do escrever, e aí passou o dia inteiro lá e ele resolveu entrar na mata, vamos andar ainda. Tal, eu e ele ainda. E aí a gente se perdeu lá naquele milhão, a gente fez vídeo depois lá, tá? Aí a gente pensou que a moça ia ficar comigo, que nada, ela deu coragem pra gente pra sair no meio daquele mato, ele era malucão, mas assim ele tinha um alto astral, né? Uma energia, aquele que todo mundo falou que onde ele chegava, ele fazia diferença, né? Ele atrapalhava os saraus dos outros, né? Sarau na Paulista, por exemplo, aí não dava para fazer, porque tomava o tempo todo do. Ele entrava com as coisas dele, tomava, mas era demais, ele era muito. E aí eu separei umas coisinhas dele, ele mandou para mim, não sei se no Facebook, não, livros, mas eu vou ler aqui alguma coisinha do Cláudio para vocês. Eu sempre